início do segundo bloco aqui, ao vivo pela TV Master, nos canais da NET, associada a Claro, os canais 20 e 520. A internet está agora transmitido para o mundo inteiro. O sinal é perfeito. Basta você colocar aí no seu celular, no seu dispositivo, coloque tvmaster.tv, que você vai acompanhar o segundo bloco de hoje do programa Saúde Master. O YouTube está transmitindo no setor TV Master Play ao vivo também agora. E o código QR é outra interação que nós lançamos há mais de um ano, creio, e você basta, é bem fácil, todo mundo sabe atualmente, basta apontar a câmera do seu celular para o código QR que vai ficar aparecendo na nossa taja no decorrer da entrevista, e uma vez apontando a câmera do celular, você será direcionado aqui para a bancada, para os dispositivos aqui do WhatsApp e poderá fazer uma pergunta, sugerir uma pauta, ou seja, a interação é total. E a outra fundamentação inédita de interação, só aqui no programa Saúde Master. Se você está no seu navegador, não importa qual, não importa qual dispositivo, o chamado campo de endereço, teste aí, coloque por extenso iaiDoutor.com, está sendo mostrado a imagem agora, vou repetir, já que nós teremos um médico aqui nesse segundo bloco, é só você colocar iaiDoutor.com e aí será remetido também aqui para o WhatsApp. Portanto, a comunicação, que é a base da vida, a informação que também salva vidas, você sempre terá aqui no programa Saúde Master da TV Master, edição de número 91. E temos mais uma estreia nesse segundo bloco. Já está aqui a meu lado e é uma honra, já estou agradecendo o doutor Eric Melo. O doutor Eric Melo é otorrinolaringologista e, como eu havia dito, nós vamos falar muito sobre os processos ligados com a disfagia e com a voz. Doutor Eric Melo, seja bem-vindo, o senhor está no Saúde Master. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, Fábio. É uma honra estar aqui, eu que agradeço a participação e espero esclarecer algumas dúvidas aí dos seus telespectadores. Doutor Eric, o currículo do senhor, é lógico que a gente sempre resume, mas é um currículo maravilhoso. E uma das formas também, um método que adotamos aqui no Saúde Master foi exaltar esses currículos, porque representam dedicação, representam conhecimento, representam horas e horas, noites e noites de estudo. E no caso do doutor Eric Melo, diz o seguinte, que o senhor é doutor pela Faculdade de Medicina da USP. E sabemos que a Faculdade de Medicina da USP é uma das melhores do Brasil, até aparecendo nos rankings internacionais. Não é isso, doutor? Sim, eu tive o prazer de fazer a pós-graduação lá na Faculdade de Medicina, na Otorrino, que é um dos serviços de excelência no Brasil e na América Latina, né? Aqui diz também, e isso me orgulha muito também, porque passei boa parte da minha vida ministrando aula também, que o senhor é professor associado de otorrinolaringologia da Universidade Federal da Paraíba, a valorosa Universidade Federal da Paraíba, e da FCM também da Paraíba. Não é isso, doutor? Sim, da Universidade Federal da Paraíba e da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. E, por fim, nesse resumo, obviamente, o senhor é coordenador do núcleo de voz e disfagia da Clínica de Otorrino, que conhecemos muito, é uma referência para a Paraíba e está lá também nesse contexto o nosso amigo que já esteve aqui, o doutor Leonardo Fontes. Não é isso, doutor? Sim, eu tenho a satisfação de exercer a parte
assistencial da medicina na clínica do... Complicado, realmente, mas assim, brevemente eu quero ter o senhor pela segunda vez aqui. Será uma honra no programa Saúde Master. O convite foi feito também ao vivo, viu, doutor? Não tem como recusar. Doutor Eric, vamos começar falando dos tratamentos. Nós sabemos que os tratamentos, a patologia no âmbito da voz e também da disfagia, o que é normal, eles evoluíram tanto no âmbito tecnológico, certamente, como no âmbito de procedimentos, que está ligado ao conhecimento. E aí, doutor? Sim, então nós temos aí duas questões importantes, né? A questão da voz e a questão da disfagia. Então, ambas estão relacionadas ao órgão que é a laringe, que tem essa função de ser uma parte do sistema respiratório. Na verdade, a gente fala da voz, mas a voz é uma função secundária da laringe. Então, a laringe ela não nasceu para falar. Ela é um órgão que faz parte do sistema respiratório, nós usamos para respirar, para proteger a via aérea quando a gente vai inalar e quando a gente vai deglutir, para o alimento não ir para o pulmão. Então, ele vai ser direcionado para o esôfago e para a via digestiva. E o homem ele aprendeu a usar esse órgão para emitir sons. Esses sons começaram a ter uma decodificação linguística e viraram a nossa principal forma de comunicação hoje, que é a comunicação oral, que se dá através da fala. Quando a gente fala assim de tratamento da voz, o que é que a gente objetiva? É sempre ter uma voz saudável. E o que é saúde vocal? O que é saúde na voz? É justamente você conseguir falar de forma clara, que você tenha uma boa inteligibilidade, que você fale com conforto, sem esforço, que você consiga, na hora da fala, fazer modulações. Eu posso falar mais alto, em termos de frequência, mais agudo, mais grave, posso falar mais forte, posso falar mais fraco, isso sem me cansar. E também me permita me adequar ao contexto social e cultural onde eu estou falando. Então, os tratamentos que a gente tem hoje, que são múltiplos, né? Nós temos tratamentos clínicos que envolvem o uso de medicações, o uso de procedimentos de terapia, que a gente conta aí com apoio bem importante de uma outra área que trabalha com a voz, que é a fonoaudiologia. Então, a gente trabalha junto. E também tratamentos cirúrgicos, com o uso de vários procedimentos, desde implantes, enxertos, até cirurgia mesmo no órgão, no esqueleto da laringe. Então, o tratamento em relação à voz é múltiplo. E quando a gente fala de disfagia, a disfagia é um sintoma que é justamente uma alteração na deglutição. Então, quando a gente vai ingerir o alimento, esse processo começa na boca, que é justamente o ato de deglutir, ou seja, de levar o alimento da boca até o estômago, onde ele vai ser digerido. Então, se o paciente tem alguma alteração nesse processo, a gente chama isso de disfagia, que tem várias causas, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, e também existem múltiplos tratamentos, dependendo da causa do problema. Doutor Eric, ainda nesse contexto dessas primeiras fotos que o Gil está mostrando, da disfagia, o que é que o senhor tem percebido? Nós sabemos que o pós-Covid, ele deixa sequelas quase sempre. Já foram observadas mais de 200, vamos dizer assim, doenças ou patologias pós-Covid. O senhor está vendo, nesse momento, uma maior incidência de pessoas com disfagia, ou seja, com dificuldade, vamos dizer assim, em engolir alimentos? Qual a ótica do senhor nesse momento? Bom, a Covid é uma doença nova, então a gente vai conhecê-la daqui a algum tempo ainda, a complexidade das alterações que ela gera, das sequelas também que ela pode deixar. Em relação à deglutição, uma das alterações que todo mundo percebe desde o início é justamente a alteração do olfato e do paladar. Então, isso atrapalha muito, porque a gente sabe que a deglutição ela começa já no visual. Então, quando eu visualizo o alimento, eu tenho vontade de comê-lo, e o cheiro, o sabor, também interfere no meu apetite, na minha vontade de comer e no prazer que a gente tem com a comida. Porque a alimentação ela não é só uma função fisiológica de nutrir, ela também tem essa função social, a gente está... Tudo que tem evento festivo, se você perceber, tem uma comida associada, né? O aniversário tem um bolo, cada festa tem um alimento, porque justamente agrega as pessoas e tem esse caráter também social. Então, quando o paciente tem essa alteração do paladar e do olfato, isso gera uma repercussão já. Então, a gente vê alguns pacientes
quando essa alteração ela é persistente e ele não é tratado, que perdem o apetite e chegam a perder peso. Então, eu tenho alguns pacientes no consultório com uma perda já de 5, 6 quilos no intervalo de 5, 6 meses de doença. Lógico, quanto mais grave for a doença e a necessidade dos tratamentos que ela precisa, né? Por exemplo, se o paciente vai para a UTI, se ele é entubado, então essas sequelas vão ser mais intensas. A própria doença, ela gera o que a gente chama de neuropatia. Então, existe uma alteração em relação à sensibilidade, ao controle motor de toda a musculatura que faz o processo de deglutição, que pode alterar. E esses pacientes que são entubados vão ter outras sequelas que dificultam mais ainda esse processo também de deglutição. Inclusive, doutor Eric, o senhor tocou num assunto bem importante, que será motivo agora dos nossos questionamentos, de dúvidas que estão chegando e de vários telespectadores e telespectadoras. É quando falamos do processo de intubação. Aí, doutor, foi interessante. Quando comecei a divulgar a nossa entrevista há cerca de uma semana, aí foram muitos os relatos, doutor, ou seja, de pessoas no pós-Covid, mas que tinham sido, na época, intubadas e que estão com alterações severas na voz. Ou seja, esse processo de intubar, até onde eu entendo, até onde eu li, é um processo muito delicado, assim. Não é qualquer pessoa, certamente, ou profissional, que pode fazer uma intubação. Eu queria, doutor, que o senhor falasse um pouco. Eu sei que dá até medo, né? A gente, quando, nessa época de Covid, que diz, foi para um hospital, teve que ser intubado, aí começa realmente uma questão trágica, que incomoda demais, que dá medo, e saíram pesquisas, né, se forem verdadeiras, mas eu já vi muitas pesquisas que a cada 4 pessoas que são intubadas e que saem da Covid, ou seja, chegam nos seus lares, pelo menos uma morre. E aí, doutor? A intubação, o que é a intubação? Quando o paciente ele não está conseguindo respirar espontaneamente, então é colocado um tubo, nessa imagem aí, eu acho que não, essa aí não dá para a gente ver bem, o tubo. Essa imagem aqui, nós temos 3 tubos aí de tamanhos diferentes. Então, esse tubo ele é introduzido pela boca e ele vai até a traqueia. E, através desse tubo, o médico conecta o aparelho, que é o ventilador, e ele vai ventilar, ele vai fazer a função do pulmão. Ou seja, ele vai jogar o ar para dentro e para fora do organismo. Tá? O médico, o fisioterapeuta, o profissional que estiver operando lá o ventilador. O problema aí é justamente que esse tubo ele vai passar pela laringe e vai entrar na traqueia. E dependendo do tamanho do tubo, né? Por isso que a questão também é essa. E o tempo de permanência desse tubo, ele vai também irritar e vai causar lesões nas estruturas, tanto da laringe como na traqueia. E uma dessas alterações é justamente a lesão, onde vai ter uma ulceração e pode gerar a formação de uma estenose ou uma fibrose. Então, isso já gera alterações pós-Covid. E esses pacientes que são intubados, eles são pacientes mais graves também. E na hora que o paciente ele é intubado, ele tem que ter uma boa função pulmonar para poder recuperar e voltar a assumir essa função respiratória. Então, geralmente, esses pacientes, quando são intubados, eles têm um prognóstico, né, como a gente chama, uma perspectiva de melhora menor do que o paciente que é mantido em ventilação assistida, mas que não seja, aliás, mantido só em ventilação com oxigênio enriquecido, sem a ventilação assistida por intubação. Doutor Eric Melo, ainda nesse conceito aí da intubação, porque foram muitas as perguntas e a gente, dentro de uma ética, dentro, se é que se pode dizer, de uma tranquilidade, mas envolvendo conhecimento, a gente tem que perguntar. Doutor, quando vai intubar, é uma anestesia geral que se dá, as pessoas ficaram com essa dúvida, e outro detalhe também no processo de intubação. Por exemplo, um enfermeiro especializado, ele pode intubar ou tem que ser um médico? Eu queria essa explicação porque nunca se intubou tanto na história da humanidade. É óbvio, devido à Covid. E aí, doutor? A intubação é um ato médico, né? O médico que é o profissional capacitado e habilitado para fazer esse procedimento.
Então, o paciente, para ser entubado, ele primeiro tem que ser sedado, ele não é acordado, ele não vai ser entubado acordado. Lógico que tudo depende do contexto e da emergência do quadro, né? Então, se o paciente está com uma parada cardiorrespiratória, você vai entubar imediatamente e tentar mesmo assim. Mas o ideal é que o paciente seja sedado de forma segura, no ambiente hospitalar, com uma punção venosa, com acesso venoso, como a gente chama, onde você vai administrar uma droga sedativa, vai administrar uma droga também relaxante muscular, para que facilite você abrir a boca. Na hora que você vai entubar, a gente usa um instrumento que é o laringoscópio. Então, você posiciona essa lâmina do laringoscópio na língua, você tem que puxar a língua para que você consiga visualizar por baixo da língua a laringe e a traqueia. Então, o paciente tem que estar, no ideal, no ambiente seguro, no centro cirúrgico ou no ambiente de UTI, que tenha acesso venoso, que tenha monitorização cardíaca, que tenha monitorização da saturação com oxímetro, e você faz a intubação e coloca a cânula para ligá-lo numa ventilação assistida. Doutor, aí seria um médico, assim, qual é a norma? Assim, foram muitas as dúvidas e as preocupações no ato, me referindo propriamente à Covid, quando se precisa entubar. Quem teria que estar lá? Há uma regra, há um procedimento? Como é que funciona, doutor? Qualquer médico está habilitado a fazer o procedimento. Só que, lógico, que vão ter profissionais que têm mais treino, que trabalham com isso diariamente, por exemplo, os anestesistas, os intensivistas, que são aqueles profissionais que fazem isso de forma rotineira. Mas, em termos de habilitação, o profissional médico é o profissional habilitado para fazer esse tipo de procedimento. Uma vez entubado, aí a gente tem outros profissionais também da área de saúde que vão atuar em conjunto para manter esse paciente com ventilação, fazendo regulação de fluxo, de pressão, como, por exemplo, a fisioterapia, que ajuda muito, é uma área também da medicina que ajuda muito esses pacientes. Doutor Eric Melo, nesse contexto ainda, doutor, o senhor tem se deparado na clínica, nos procedimentos, com muitos pacientes pós-Covid que estão tendo problemas nas cordas vocais. Qual é a leitura do senhor nesse aspecto? Sim, Fábio. Essa questão aí é uma questão nova. A gente sempre está lendo sobre Covid, né, vendo os casos chegarem também. Mas as alterações vocais, elas começaram a ser relatadas agora, né? No início, a gente começa a ter trabalhos que referem, e elas são, muitas vezes, subestimadas até como uma queixa menos importante. Só que a fala, na verdade, é um instrumento de trabalho para muitas pessoas e é a principal forma de comunicação humana. E a gente vê já alguns relatos de pacientes que, após o Covid, eles mantêm um quadro de rouquidão persistente, às vezes com dor na garganta, com dificuldade para falar, e, eventualmente, falta de ar por uma alteração até de mobilidade das pregas vocais. Isso quando ele não tem uma sequela, né, de uma intubação, por exemplo, com a formação de uma estenose, quando uma corda vocal ela pode ficar fixa, né, formar uma aderência entre uma e a outra, que vai impedir justamente a abertura e o fechamento adequado e vai prejudicar também a qualidade vocal. Ou a formação de um granuloma, que é um tecido cicatricial, ou uma paralisia também, que é, como eu falei, para lesão neurológica, ou um trauma de intubação. Às vezes a intubação ela é muito traumática, ela é feita numa situação de muita urgência, e na hora de passar o tubo, esse tubo pode machucar as cartilagens da laringe, luxar, como a gente fala, né? Tirar do lugar uma cartilagem, como uma fratura, e você também vai ter uma sequela de voz e de deglutição. Doutor Eric Melo, eu sei que o senhor é um dos grandes especialistas quando se fala também em voz. Eu li, analisei, fui no site, ou seja, a pergunta que eu vou fazer agora é muito de uma ação que eu vivenciei, doutor. Eu queria na câmera aberta, por favor. Doutor, eu passei 27 anos dando aula de física, informática, robótica, ou seja, até hoje, né, a voz para mim, como para a maioria das pessoas, é um item muito precioso. Mas, doutor, eu dava tanta aula, que eu dava aula também em cursinho, muitas vezes, em escolas de ensino médio, né, em escolas para concurso público. Teve um momento, foi até matéria de jornal aqui na Paraíba, isso faz muito tempo, viu, 30 anos, na época que ainda tinha o jornal impresso, né, do Correio da Paraíba. E lá teve uma matéria, porque eu estava ministrando em horários diferentes, cargas horárias pequenas, eu estava dando aula em 10 locais diferentes. Doutor, eu tive muito problema com a voz.
Aí vem toda aquela coisa, né, de internet também, de usar pastilha, de fazer aquilo, de misturar água com sal, tudo que possa se imaginar. Doutor, a coisa ia piorando, piorando, piorando. E as pessoas na época diziam que as cirurgias nas cordas vocais, elas eram muito dedicadas, assim, delicadas, melhor dizendo, e não tinham tanta efetividade. E hoje, como é essa história? E aí, doutor? Não, veja bem, a medicina como um todo evoluiu muito, né? E dentre as áreas que evoluíram foram justamente as cirurgias endoscópicas, microscópicas. Então, as cirurgias hoje, elas são cirurgias realmente delicadas, são cirurgias feitas com microscópio. A gente vê muitas vezes o exame, o paciente vê uma imagem de uma laringe na tela, quando a gente faz o exame, a gente projeta a imagem no monitor, e o paciente vê uma laringe enorme. Só que aquilo é uma imagem amplificada, né? A gente fala de uma estrutura que tem em torno de 1,8 a 2,2 milímetros no homem, né? Centímetros no homem, que é maior do que a da mulher. Mas como você começou a falar, a lesão geralmente desses profissionais que têm o uso abusivo da voz, como professores, advogados que falam muito, cantores, geralmente são lesões de fonotrauma. Então são lesões causadas justamente por abuso. Sempre que a gente vai respirar, a prega vocal ela se abre para o ar passar. E quando nós vamos falar, elas se aproximam. Quando você fala muito, vai haver muito atrito entre uma prega e outra. Então, isso pode gerar o surgimento de lesões, que a gente chama lesões de fonotrauma, ou de trauma fonatório, que é uma das mais frequentes, o nódulo vocal, que é popularmente chamado de calo, né, na corda vocal. Então, são lesões bem superficiais e causadas pelo trauma. Muitas vezes o tratamento, dependendo do tamanho e do grau da lesão, ele pode ser clínico, com uma fonoterapia, com medicações e principalmente com orientações em relação à higiene vocal. Ao profissional ter consciência do que ele está fazendo e como deve cuidar da sua voz. Quais as medidas para diminuir o impacto, para não gerar essas lesões, que elas podem ser reabsorvidas. Ou, se não forem reabsorvidas, se for necessário uma cirurgia, elas são muito superficiais. Então, são cirurgias realmente que hoje a tendência é promover a melhora vocal. Agora, temos outras patologias, né, que podem estar dentro da corda vocal, que no caso a gente vai precisar fazer uma incisão para abrir a corda, explorar lá dentro e remover a lesão. Então, no caso, a cicatrização aí vai ser determinante para o resultado em termos de qualidade vocal. Então, a gente tem que ter todos os cuidados em relação a essa manipulação. São instrumentos muito finos, delicados, que a gente introduz pela boca também. E você usa técnicas depois de sutura, às vezes com cola mesmo biológica, cola de fibrina, para otimizar o resultado e sempre associa um cuidado também numa terapia vocal pós-operatória. E tem as lesões que são mutilantes. Por exemplo, o câncer de laringe, que é uma lesão importante. Inclusive, no próximo mês, dia 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz. E esse ano a campanha, que foi uma campanha que iniciou no Brasil, a Sociedade Brasileira de Otorrino foi a primeira entidade que promoveu esse evento e ele tomou o mundo inteiro. E no dia 16 de abril é comemorado o Dia Mundial da Voz. O enfoque desse ano é justamente no diagnóstico e no tratamento do câncer de laringe, que é uma das doenças que causam alteração vocal, causam rouquidão, e que o diagnóstico precoce ele pode ser curativo, tá? Sem mutilação e com uma boa qualidade de vida no pós-operatório. Então, nesse caso, por exemplo, paciente que tem um câncer, então a cirurgia ela vai ser mais mutilante, vai tirar mais tecido. Então, o resultado vocal vai ficar... O objetivo de melhora vocal vai ficar em segundo plano em relação à cura, né, da doença. Então, depende da gravidade, do local da doença, o resultado que você vai ter, além da técnica e do bom material cirúrgico. Doutor Eric Melo, na época, doutor, que eu ministrava nessa quantidade realmente grandiosa de aulas, está aqui ao meu lado aqui, doutor, o que mais me ajudou, além dos conselhos médicos, de todos os tratamentos. É isso realmente, a água, essa, vamos dizer assim, é a grande cura, é o grande, vamos dizer, direcionamento nesses casos. E aí, doutor? Quando a gente fala de higiene vocal, a água a hidratação é uma das medidas realmente bem importantes. A hidratação sistêmica, que é essa que a gente faz, ingerindo a água, que o ideal é que o paciente ele não ingira, às vezes o paciente não bebe água, ele quer beber água toda de uma vez só. Então, ele quer beber 2 litros de água de uma vez. A hidratação ideal é aquela que é feita ao longo do dia, em pequenos intervalos.
Porque quando você toma água, até ela chegar no tiver esse tecido, melhor vai ser a qualidade vocal. Agora, além da hidratação sistêmica, a gente também tem a hidratação tópica. Então, o paciente pode fazer também nebulização, inalação com solução fisiológica ou com água mesmo, que também ajuda a fazer a hidratação local. Doutor Eric, aqui estão chegando muitas colocações, perguntas. Aqui fala muito, eu quero uma opinião do senhor, do gengibre, que é muito utilizado nesses casos, e também da maçã, ou seja, o que o senhor realmente, se é que pode, aconselharia, vamos dizer, para preservar as cordas vocais, o que é que, para todos os que estão agora em casa, poderia de forma simples ajudar? Bom, aí nós voltamos, Fábio, a esse conceito de higiene vocal. Então, nessa área de higiene vocal, existem muitos mitos e muitas verdades, né? Esses conselhos que todo mundo vai ter, cada um vai dar um conselho a você de alguma coisa. Em relação aos alimentos, o que é que há de consenso? A gente deve evitar alimentos que piorem o refluxo gastroesofágico, ou seja, alimentos cítricos, bebidas com gás, porque quando você tem o refluxo, o ácido ele volta do estômago até a região da laringe, então isso causa uma irritação. Alimentos também condimentados, picantes, condimentos, alimentos gordurosos, e dependendo da intolerância também própria de cada paciente. Outro grupo, os alimentos derivados do leite. Então, o leite ele deixa o muco mais espesso, ele dificulta essa vibração. Então, pacientes também sensíveis ao leite devem evitar o consumo de leite. Em relação à maçã, especificamente, é um dos mitos, né? Que a maçã é bom para a voz, ela melhora a qualidade vocal, por ser uma fruta astringente, mas ela tem uma ação só na boca. Ela auxilia porque ela é uma fruta dura, então isso faz com que você mastigue mais, e a mastigação ajuda no processo de articulação. Mas ela, por si só, ela não tem nenhum efeito direto na corda vocal. A maçã ela não vai melhorar a sua voz, tá? Em relação ao café também, o café ele tem um efeito, a cafeína, de desidratar. Então, você deve evitar o consumo excessivo de café ao longo do dia, porque ele vai desidratar e essa falta de hidratação vai prejudicar a qualidade vocal. Essas pastilhas, como o gengibre e as pastilhas e o gengibre, que dão essa sensação de anestesia, nós devemos evitar, porque quando você usa, você tem um adormecimento e você vai até forçar mais do que você deveria. Então, se você já tem uma lesão de fonotrauma, quando você faz uso de um anestésico, você perde a sensibilidade e você tende a forçar mais ainda e agravar a situação. Então, de uma forma geral, a gente não recomenda o uso de pastilhas, de gengibre, de hortelã, de mel para oral. Doutor Eric Melo, como eu dei, doutor, muitas aulas de física, aí eu comecei a olhar o contexto dos tratamentos na área do senhor e vi de forma muito incidente e fiquei contente as relações de tratamento com o laser. Eu queria que o senhor falasse um pouco do laser atualmente para os tratamentos. O laser, ele tem, hoje, né, quando a gente fala de laser, na verdade, a gente fala de vários lasers diferentes, que tem cada uma potência e uma indicação. Então, nós temos hoje o laser como terapia, né, para pacientes que têm lesões, dor com analgesia, de lesões na boca. Em relação à laringe, ele funciona também como instrumento de corte. Nós podemos usá-lo adicionalmente em algumas cirurgias, principalmente as cirurgias que têm um sangramento maior, como as cirurgias de câncer. Você pode fazer a remoção do câncer com um instrumento de laser direcionado, no caso o laser de CO2. Existem também outros lasers mais superficiais, como o laser de diodo, que permite também você fazer a remoção de um tecido com mais segurança, de forma mais rápida, com menos sangramento, principalmente em outras patologias, como o papiloma, tá? Só que é um procedimento também caro hoje ainda, né? A tendência das tecnologias é, com o passar do tempo, elas se baratearem. Então, o uso tem que ser sempre ponderado entre o benefício que essa tecnologia traz e o custo efetivo hoje real e o quanto melhor ela é em relação à técnica convencional de um instrumental a frio, por exemplo. Nós estamos, doutor, praticamente encerrando, né, o programa Saúde Master, edição 91 ao vivo, sempre com aquela palavra de esperança, doutor. Agora eu vou fazer um link. Quando a gente falou do laser, doutor, me remeteu muito às aulas de física. Eu vou falar um pouquinho do branco, da cor branca,
e a partir daí, justamente o senhor vai dar a mensagem final, ficando à vontade para dizer aonde encontra o senhor, ou seja, para as pessoas que estão aqui interessadas e com algumas dúvidas ainda, obviamente. Doutor, eu nunca me esqueço, eu dei muita aula, pode abrir, Gil, por favor, eu dei muita aula de ótica, né, no segundo ano do ensino médio. Foram muitas aulas de física de ótica. E eu sempre me lembrava do branco, da decomposição, né? Eu acho que o branco, ele cabe muito bem agora na análise que eu faço. Por quê? O branco lembra paz, mas o branco também lembra os processos de refração da luz, né? Onde ele se divide em 7 cores, né? Portanto, a ideia que eu falo aí, que eu mostro agora, de divisão dessas 7 cores, é que precisamos trabalhar em equipe nesse momento Covid. Temos que esquecer política, temos que esquecer essas ideologias loucas e, a partir de agora e sempre, trabalhar aliado à ciência. A gente nota, né, já desejando grande sorte ao ministro, né, ao Marcelo Queiroga, que é um paraibano, que agora é realmente ministro da Saúde. Já estou notando algumas ações bem interessantes. Uma foi de disponibilizar logo as vacinas que aí estavam guardadas para a segunda dose, para vacinar as pessoas, já que agora receberemos gradativamente um número maior de vacinas, até muitas produzidas integralmente quase aqui no Brasil. Portanto, a mensagem do programa, e eu tenho certeza que a palavra do senhor vai ser na linha da vida, da esperança e da união. E aí, doutor? Com certeza, eu acho que o momento agora é esse. É uma situação difícil que a gente está passando, mas como dizia já desde a Grécia Antiga os filósofos, né, a única coisa que não muda nunca é que tudo muda. Então, a nossa esperança é essa, que a vacina chegue, que a imunização ocorra em massa, como a gente quer, que as pessoas fiquem imunizadas e que diminua essa disseminação do vírus e o contágio, né? Que é o que vai mudar a evolução da doença, sim. Doutor, lógico, nós falamos aqui no currículo do senhor que o senhor atua lá na clínica de otorrino, né? O senhor poderia dizer, assim, os horários ou como é que, mais precisamente, as pessoas podem obter maiores informações sobre o trabalho do senhor? Eu trabalho na clínica do otorrino, segunda a sexta-feira, todos os dias eu estou lá. Nós temos lá, como você falou, Fábio, o núcleo, né, da voz e da disfagia, que trata... É um grupo que tem vários profissionais. Temos equipes também de fonoaudióloga nossa lá na clínica, que faz esse trabalho em conjunto. E nós estamos aí dispostos a atuar, né, ajudando. Quando a gente fala também de ajuda na área de voz, existe a reabilitação, que é aquele tratamento para o indivíduo doente. E existe também a opção do treinamento, que é para aquela pessoa que quer ter um aprimoramento da função fonatória, quer falar melhor, quer se expressar melhor, quer se comunicar melhor. Então, todo profissional da voz ele precisa de uma avaliação do seu instrumento de trabalho, que é a laringe. Então, a partir daí, a gente faz uma avaliação global, avalia o órgão, a estrutura, avalia a voz. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que permite uma avaliação bem ampla. Existem programas de análise computadorizada da voz, imagens de registro, como a estroboscopia, que a gente consegue ver a laringe funcionando em câmera lenta. Então, o núcleo está estruturado para fazer esse tratamento clínico, também um tratamento cirúrgico, nós dispomos de instrumentais cirúrgicos adequados, estamos à disposição de quem precisar. Eu tenho o meu Instagram, depois eu deixo com você também, um Instagram profissional, que eu tiro algumas dúvidas. Meu Instagram é aberto para quem quiser também perguntar, interagir de alguma forma. É Dr. Melo. Ótimo, doutor. Doutor Eric Melo, muito obrigado por essa participação aqui do senhor. Realmente uma participação muito esclarecedora nesse momento, porque o que é que a gente percebe com muita tranquilidade? Praticamente
todos os assuntos hoje ligados à medicina, nós temos como fazer esse encaminhamento também para o momento Covid, não é isso, doutor? Ou seja, as pessoas estão, né, aflitas, as pessoas querem adquirir esse conhecimento que o Saúde Master traz, através da pesquisa e também de forma fundamental de profissionais como o senhor, que estão aqui ministrando essa informação, falando para o nosso público. Portanto, doutor, de coração, muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado pela audiência e eu estou à disposição também, se alguma dúvida ficou ainda, se não conseguimos responder hoje, mas eu estou à disposição. Muito obrigado, Fábio. Daqui o nosso agradecimento a todas as pessoas que acompanharam aí pelos canais da NET e da Claro, muitos internautas em tvmaster.tv, pessoas também que já tinham o aplicativo da TV Master em seu celular, também acompanharam ao vivo, no YouTube, no Facebook, a todas as pessoas que interagiram, sempre iremos repassar essas dúvidas e essas perguntas para o nosso entrevistado, para a nossa entrevistada, e assim a gente vai seguindo esse padrão de excelência realmente do programa Saúde Master. Portanto, muito obrigado pela grande audiência, fiquem com Deus e até a próxima edição do programa Saúde Master, que já será a edição de número 92.